Durante muitos anos, Juliana foi parte de um time que parecia sólido. Presença constante no programa, personagem construído dentro do elenco, alguém que, para o público, fazia parte da identidade do talk show. Do lado de fora, a imagem era de parceria. Do lado de dentro, segundo Danilo Gentili, a história começou a se desgastar aos poucos. Juliana Oliveira foi assistente de palco do programa De Noite, apresentado por Danilo Gentili no SBT. É importante entender que o episódio que desencadeou a controvérsia remonta a 2016, durante uma gravação em que Otávio Mesquita era convidado do programa. De acordo com as alegações apresentadas por Juliana, durante essa gravação, que chegou a ir ao ar, Mesquita teria cometido atos libidinosos sem consentimento, chegando a palpar partes íntimas de forma que ela considerou constrangedora e violenta. Passados anos, sem que a situação fosse levada adiante formalmente, em abril de 2025, Juliana decidiu procurar a Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo para formalizar uma denúncia contra Mesquita. A representação criminal foi aceita e um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Atualmente, o inquérito foi arquivado. Mais tarde, Juliana afirmou também, em entrevistas e publicações nas redes sociais, que na época dos fatos ela teria tentado comunicar internamente o ocorrido ao programa e à direção do SBT, mas que sentiu falta de apoio e acolhimento, até mesmo alegando que a emissora a teria mantido em sigilo ou evitado seu contato com o convidado enquanto ele estava no estúdio. Esse relato inclui afirmações de que ela teria se sentido desamparada tanto por parte da produção quanto pelo próprio Gentili, algo que mais tarde se tornaria parte central da narrativa pública que a própria Juliana passou a divulgar. Em resposta, na época, o Gentili, que ele sempre guarda todos os prints possíveis, ele sempre tem todos os vídeos de tudo, ele publicou vídeos nas redes sociais nos quais mostrou conversas e áudios que, segundo ele, comprovam que na época em que Juliana trouxe o incidente à tona, ele ofereceu apoio jurídico e incentivo para que a denúncia fosse levada adiante, mas que ela teria optado por não prosseguir naquele momento. O Gentili chegou a rebater a própria narrativa de Juliana, afirmando que a acusação de omissão era injusta e que ele e a direção do The Noite teriam de fato buscado apoiar Juliana quando a questão foi levantada. Esse ponto é um dos que mais polarizam opiniões nas redes, porque toca justamente na responsabilidade de comando dentro de um ambiente de trabalho e na interpretação de ações que aconteceram muitos anos antes. O Danilo conta que quando ele levou a Juliana para o SBT, ele não negociou como uma simples produtora ou assistente de palco. Ela entrou como um elenco. Quando eu vim da Band pro SBT, eu não negociei para você um salário de produtora de palco. Eu negociei para você um salário de elenco. Tanto que ela pediu justiça gratuita, no caso Otávio Mesquita, e negaram a justiça gratuita dela. Isso para ele significava reconhecimento profissional, salário compatível e um lugar claro dentro da estrutura do programa. Não era um papel menor nem improvisado. Era uma função pensada, construída e validado dentro da lógica do show. Você foi contratada para fazer um personagem que é assistente de palco. Porque ela não era assistente de palco. Ela era um personagem que era assistente de palco. Aquele fone, a camiseta de produtora, foi uma coisa que eu criei para ela dentro do programa. Especificamente para ela. Para ela. Porque eu pensei, a Juliana é uma excelente menina quando eu contratei. Eu achei ela uma pessoa muito carismática, muito legal e uma pessoa de verdade, que tinha tudo a ver com a gente. Foi por isso que eu chamei ela. Eu falei, pô, mas essa menina é legal, essa menina é bacana. E chamei ela lá no Agora é Tarde e escolhi ela por causa disso. Com o tempo, no entanto, ele afirma que a Juliana passou a ouvir pessoas de fora. A ideia de que algumas funções desempenhadas no próprio programa seriam um tipo de desvalorização passou a incomodá-la. Entre essas funções, uma em especial se tornou simbólica: servir bebida durante o programa. Na visão do Danilo, isso nunca foi um problema. Pelo contrário, para ele fazia parte do personagem, da dinâmica do show e da relação com os convidados. Segundo o próprio, a Juliana passou a enxergar isso como algo que a diminuía profissionalmente. Foi ali que, na leitura dele, começou uma mudança de postura. Só que eu expliquei para ela, falei, você não tá aqui para servir os outros. Se você não percebeu, são os outros que te servem. No camarim, você tem a Celinha, que é uma camareira, que passa a tua roupa. Você tem uma equipe falando o linguajar da militância, que eu acho que foi isso que estragou tudo. Falando o linguajar da militância, eu falei, você tem uma equipe de homens brancos héteros escrevendo piadas para você todos os dias. Ou seja, você está sendo servida por homens brancos héteros no roteiro. Você está sendo servida por uma mulher no camarim que passa a tua roupa. Você está sendo servida por uma judia, que é a Melissa, que é uma minoria, que vem e pergunta todo dia o que você quer comer.
aqui está tuas coisas. Mas assim, Danilo, se você quiser contratar alguém que não vai te xingar depois e pode servir bebidas por aí, a gente tá aqui de boa, tá? Danilo disse que tentou conversar, explicar o contexto, reforçar que aquilo não era um demérito, mas parte do trabalho de elenco. Ainda assim, ele percebeu um distanciamento crescente. A confiança começou a se perder. Não por um episódio isolado, mas por um acúmulo de pequenas tensões, ruídos e interpretações diferentes sobre o que cada coisa significava. O ponto de ruptura, segundo Danilo, não foi apenas profissional, foi emocional. Ele afirma que se sentiu traído. Que todo mundo gostava. Todo lugar que eu ia na rua perguntavam: e o Diguinho, hein? Ah, adoro a Juliana, adoro o Murilo. Então ela fazia parte de um time vencedor, que as pessoas tinham muito carinho. E é uma pena que, de algum momento pra cá, ela começou a achar que era um demérito fazer parte do programa e da equipe. De todo modo, a gente sempre manteve o melhor tratamento pra ela até o fim. E me surpreendi quando ela apareceu fazendo um vídeo dizendo que eu teria sido racista aí, porque ela era preta e pobre, eu não ajudei. Isso aí eu me surpreendi quando eu vi. Isso aí me... Você ficou chateado? Fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado. E aí por isso que eu postei a conversa. Aquela conversa eu gravei, o pessoal fala: você gravou a conversa? Sim, eu gravei. Porque como ela estava falando de um crime que ela pensou que teria... Ela acha que teria passado por um crime de alegação dela, era uma coisa que eu achei que eu tinha que gravar e deixar guardado, porque eu não sei se um dia isso vai para tribunal, se um dia ela vai precisar desse negócio para defesa, se... Eu não sei o desdobramento disso, mas tem uma pessoa falando de um crime, foi por isso que eu gravei. E eu nunca postaria se ela não tivesse me acusado de uma coisa que, como é tão claro no áudio, eu não fiz. E ficou muito claro para todo mundo. E por isso foi uma pena. Por isso eu acho, às vezes, que tem muita gente tentando usar ela para derrubar um negócio. E ela talvez não tenha se dado conta. E assim, eu contei aqui, né? Pelo que eu tô vendo, foi a 15ª vez que isso aconteceu. Mas traído não no sentido jurídico ou contratual, mas na expectativa de lealdade, diálogo e entendimento mútuo. Para ele, o problema não foi Juliana querer crescer, mudar ou buscar novos caminhos. O problema foi a forma como isso aconteceu e como a relação foi sendo corroída no processo. Afinal de contas, a Juliana não era só parte do elenco, né? A Juliana era meio que amiga do Danilo. Ao falar sobre o assunto, Danilo deixou claro que a decepção não veio de um único ato, mas da soma de atitudes que, aos poucos, quebraram algo que antes parecia sólido. Pois é, esse caso com a Juliana parece que é só mais um capítulo no livro de traições do Gentili. Eu acho que ela começou a ouvir um monte de militante, e eu acho que eu sempre fui um alvo que essa militância ideológica, política, sempre quis derrubar. Porque eu nunca me curvei a eles, eu sempre mantive a minha postura fazendo o que eu acredito. Como a gente começou conversando: você quer me cancelar? Cancela, não tô nem aí pra vocês. Eu vou falar o que eu quero, não tô falando nada de errado e dane-se. E eu, por anos de carreira, essas pessoas miram uma arma na minha cara, tiram e erro o tiro, ou eu me defendo, ou passa de raspão, ou eu sobrevivo. E eu acho que essas pessoas são muito putas comigo. E eu acho que a Juliana começou a dar ouvidos para as pessoas que começaram a encher a cabeça dela de historinha, de militância, porque é a única explicação que eu tenho. De uma hora para outra começou esse tipo de coisa. E o que eu lamento muito, porque nós nunca mudamos o tratamento com ela, muito pelo contrário. Um pouco antes dela ir embora, o João falou: a Juliana não quer mais gravar o programa. Eu falei: por quê? Ah, ela não se sente mais à vontade aqui. Eu falei: mas vê o que ela quer fazer e põe ela para fazer. Ela quer fazer matéria na rua? Põe ela fazer matéria na rua. Mas aí ela decidiu ir para outros programas da casa. E ela foi para os programas da casa. Só que outro programa que ela foi cancelado. E aí ela saiu do centro de custo do De Noite, porque ela quis ir para outros programas. E quando outro programa foi onde o centro de custo dela estava, o programa acabou, o elenco foi demitido. E aí que começou toda essa história.